Hélder de Souza Silva Pinto é assessor da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Belo Horizonte. Graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, especializou-se em Filosofia e em Educação Afetivo-Sexual pela UFMG. Ainda em Minas Gerais, obteve seu título de mestre em Filosofia pela FAGE, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Em sua pesquisa, investigou a obra de Michel Foucault, As Palavras e as Coisas. Seja bem-vindo, Hélder, ao Religare. Você pode participar do Religare e ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe a sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço é tvhorizonte.com.br/religare. Hélder, a gente estava conversando aqui o que é que tem a sua formação com o seu trabalho, de que maneira o seu mestrado em filosofia na FAGE, de certa forma, contribui para o seu trabalho como assessor da Pastoral da Juventude. Talvez até um pouco antes já, né, seu trabalho sobre Foucault. É verdade. Flávio, obrigado pelo convite aqui. Eu sempre, desde que eu era jovem, eu sempre trabalhei com a Pastoral da Juventude. Então, Mas isso é o seu presente, né? Pois é. Não é tanto, generosidade. Então, desde a Pastoral da Juventude aqui na Arquidiocese até a Pastoral da Juventude em outras instâncias, como regional, né, Minas e Espírito Santo. Sim. Então, minha formação pessoal, acadêmica, tem sempre como pano de fundo a juventude. Para que eu estou estudando, para que eu estou trabalhando, porque de fato, dando aula na PUC ou trabalhando com a Pastoral da Juventude, nós estamos em contato com os jovens. Então, o jovem, para nós, assim, da pastoral, é o interesse, é o centro do interesse, né? A gente se forma para trabalhar com eles. Sim. E o Foucault, que foi o autor que você estudou, é o autor que você mais lê, se interessa, ele lhe ajuda particularmente nesse seu trabalho? No mestrado mesmo, não estudei a parte do Foucault que trabalha com o problema da violência, né? Eu estudei pessoalmente e era a minha intenção depois, né, continuar os estudos no doutorado, pegar a dimensão da violência, que seria a parte do vigiar e punir, da microfísica do poder, né, essa parte que fala dos dispositivos da disciplina, do dispositivo de repressão, e por que falamos com tanta paixão que somos reprimidos, essas coisas, né? E como é que o poder se dá nas relações que a gente cria, né? Porque enquanto existem relações, existe então o poder ali. E como que a violência entra como um dado cultural, como um dado... porque a gente cultiva a violência, né? Tem alguns sentimentos ou atitudes que elas, na medida que você vai vivendo, por exemplo, como a raiva, como a alegria, se você vai vivendo, parece que elas se autoalimentam. E a violência também parece que é uma sensação que nós temos, nós somos violentos de alguma forma, e quanto mais você dá vazão à violência, à vingança, isso se autoalimenta. Então tem que haver um momento de ruptura aí, né? Pensar Foucault assim coincidiria com o que a gente tem hoje trabalhado com a Pastoral da Juventude, que é esse problema, né? Sim, pois é. Essa questão aumenta a violência contra os jovens? O mapa que a gente tem usado como referência para o nosso trabalho hoje é um mapa do Instituto Sangari, né? O Júlio Jacobo é o diretor e por vários motivos. Primeiro, por alguns motivos, né? Primeiro que é um mapa que não tem nenhum financiamento, não tem ninguém financiou. Então, portanto, eles têm uma liberdade de dizer sobre a violência no Brasil. Né? Ele saiu em nível de Brasil. Existe também uma reflexão sobre municípios, mas esse saiu agora em janeiro de 2012. Esse é um mapa que está pautando um pouco a nossa reflexão. Mas esse nacional, o que ele diz? Ele diz que o Brasil vive nos últimos anos, porque vamos ser bem precisos no que ele fala, né? Para não escapar. Então, nós vivemos uma situação de violência chamada acima da situação epidêmica.
Vou tentar explicar acima isso. da situação epidêmica, tá? Isso indica que a coisa é gravíssima. É gravíssimo. Então, não podemos minimizar a situação de violência. Vou dar alguns parâmetros para quem não acompanha a reflexão entender. Sim. Primeiro seria o seguinte, se você tem uma cidade até 100 mil habitantes por ano, se você tiver até 5 mortes, então pensa uma cidade de 100 mil habitantes, aí João Monlevade, assim, não sei quantos deve ter, mas deve ter nessa faixa. Se tiver 5 jovens morrendo por ano, você tem uma sensação de tranquilidade. Então, acima de 12 jovens morrendo por ano, você começa, então, uma situação problemática. Os estados, falando em termos de estados do Brasil, pensando em estados, você não tem nenhum estado do Brasil com menos de 12 jovens morrendo, assim, nos municípios até 100 mil habitantes. Até 100 mil habitantes. Então, não há hoje no Brasil nenhum município, nenhum estado que possa dizer que é tranquilo, né? O mais violento hoje é Alagoas, né? E o menos violento hoje é Santa Catarina. Mas mesmo Santa Catarina ainda está acima do nível da violência aceitável. Não sei se existe violência aceitável, né? E mas a gente dos números considerados, assim... Não. A gente está falando de homicídio, né? São mortes violentas. Não estamos falando de trânsito, não estamos falando de mortes naturais, né? Se você pega, por exemplo, os jovens que morrem, né? Você tem 5% de morte natural, o resto são mortes violentas, né? E a violência é jovem. Isso é impressionante no mapa. E como compreender, assim, esse aumento da violência entre jovens? Entre jovens, até qual é a faixa etária que vocês estão considerando? É engraçado, assim, não é engraçado nada, mas é interessante perceber que até 14 anos você tem um nível baixíssimo de violência na infância e início da adolescência. Então é de 14 anos? Quando chega os 15 anos, existe uma subida no índice de violência que é... Então, de 15 a 24 anos é que você tem um maior índice de violência, tanto o que pratica a violência quanto a vítima da violência. É vitimização da violência. Aí, depois dos 24 anos de idade, você vai abaixando até em torno de estabilidade nos 50. Dos 50 aos 80, acima de 80, você tem um alto índice de violência, mas é uma vitimização menor do que essa faixa de jovens. Sim. E são homens, hein? São homens, mulheres. Jovens, homens. Entre jovens, 15 e 24. Homens, 15 e 24 é o pico, né? Sim. Até os 30 anos você ainda tem muita violência. O que é que está passando aí? Pois é, Flávio. É isso que a gente quer entender. Porque eu acho que nós da Pastoral, a gente tem que pensar não só o que está acontecendo, mas como que isso nos atinge e como que a gente tem que intervir. Sim, né? Sim. Então, o que está acontecendo? Porque depois os projetos nós vamos falar depois do intervalo sobre eles. Né? Exato. O Instituto Sangari diz que o que acontece no Brasil são várias causas, né? Uma delas que nos é importante é a dimensão cultural. A gente tem, enquanto homens, nós temos primeiro pouca tolerância ao outro. E culturalmente a gente acha que a gente resolve os nossos problemas eliminando o outro, que é o problema. Então, como a autoimagem do jovem fica distorcida, porque ele acha que ele pode tudo, que nada vai acontecer com ele, então ele pode também eliminar o outro, em vez de conversar, em vez de sentar. É muito difícil que as pessoas sentem para conversar. Põe uma torcida organizada que está em litígio ali, põe um para conversar com o outro. Se nesse ingrediente entra a intolerância, então você soma cultura, eu não vou levar desaforo para minha casa, soma-se a isso a intolerância, eu não suporto que o outro pense diferente de mim, portanto eu elimino o outro. E pode ser qualquer tipo de intolerância, religiosa, intolerância esportiva, intolerância... Mas me chama a atenção esse modo de compreender a cultura brasileira. Nós somos assim ou estamos nos transformando nisso? É interessante que
porque algumas pesquisas que a gente vê fala que não só o Brasil é assim, fala que essa é uma característica latino-americana. Os países mais violentos que a gente tem hoje estão na América Latina, né? Venezuela, Colômbia, Equador, Brasil. Então, eu não sei te dizer se é uma causa histórica, se a gente vem carregando isso, ou se atualmente somos assim, né? A sensação que nós temos no Brasil hoje, assim, trabalhando com a juventude, é que esses apelos que o jovem tem para ter coisas, para comprar, isso causa na gente a ambição vai sendo alimentada, de certa forma. Então, soma-se essa cultura, né, de que podemos chamar de machista, porque ela é do homem, né, de não levar o desaforo para casa. Então, essa cultura somada com outros elementos é que vai dar a sensação da violência, ou a prática da violência, ou a vitimização do jovem. Sei. Bom, vamos chamar um intervalo. No segundo bloco, eu quero saber dos projetos que existem, né, em relação a esse problema da violência entre jovens, homens, entre 14 e 24, podendo chegar a 30 em altos índices. O Religare de hoje conversa com o professor da PUC Minas, Helder de Souza Pinto, sobre o projeto da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Belo Horizonte, que visa discutir a violência contra jovens. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.